Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, Ex qua mundo lux est horta, Gaude Virgo gloriosa, Super homines speciosa, Vale, o valde decora, Et pro nobis Christum exora. Viva Cristo Rei, salve Maria! Ser católico. Virgem Maria. Nesse encontro vamos tentar compreender a grandeza de Maria, a Virgem que deu à luz o nosso Redentor e permaneceu virgem. Tendo o gênero humano caído, sem condições de se levantar, sem condições de reparar tamanha ofensa, uma ofensa infinita, era preciso que a criatura reparasse a ofensa ao Criador. Então, era preciso que uma das três pessoas da Santíssima Trindade se encarnasse para reparar tamanha ofensa. Deus escolheu o tempo, o modo e o lugar. Já no Antigo Testamento, Maria é anunciada pelos profetas e pelos salmistas. Diz no Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que Deus prometeu à raça humana a vitória final sobre a serpente. Por isso, esse texto é chamado de proto-evangelho, primeiro anúncio da salvação. Comentando essa passagem, assim escreveu o Papa São Pio X. Vendo no futuro Maria esmagar a cabeça da serpente, Adão estancou as lágrimas que a maldição arrancava de seu coração. Isso está na encíclica Ad Diem Illum, de 1904, 2 de novembro. No livro dos Provérbios, lemos que a sabedoria divina construiu a sua casa, plantando 7 colunas. Preparou o banquete, misturou o vinho e pôs à mesa. Enviou as suas criadas para anunciar: vinde comer do meu pão e beber do vinho que misturei. Isso está em Provérbios, capítulo 9, versículos de 1 a 3. Nossa Senhora é a casa escolhida por Deus, para Jesus vir morar entre nós. Ele que no banquete sagrado da Eucaristia se nos apresenta nos sinais do pão e do vinho. A Virgem Maria é o terror dos demônios e rainha da milícia celeste. No Cântico dos Cânticos, livro que celebra a beleza do amor humano dos esposos, a expressão terrível como um exército em ordem de batalha é um dos elogios que o esposo faz à sua amada. Cântico, capítulo 6, versículos 4 e 10. Maria é chamada de Stella Maris, estrela do mar. Santo Tomás explica assim esse título de Maria. Assim como por meio de estrela do mar, os navegantes são orientados para o porto, assim os cristãos por Maria são conduzidos para a glória. O profeta Balaão, chamado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, desobedeceu à ordem do rei e predisse num célebre oráculo que uma estrela sairá de Jacó. Números, capítulo 24, versículo 17. Maria é chamada de Arca do Concerto ou Arca da Aliança. Desde os tempos do Êxodo, a arca foi o sinal da presença de Deus no meio de seu povo. Êxodo, capítulo 25, versículos de 10 a 22. Era o lugar do encontro entre Deus e o povo. Nela se guardava as tábuas da lei mosaica, o maná que alimentou os hebreus no deserto e a vara de Arão que floresceu milagrosamente. Velo ou tozão é o couro do carneiro com a lã. Gedeão, que foi um juiz em Israel, obteve de Deus um duplo sinal de sua futura vitória contra os madianitas. Primeiro, só o velo se umedeceu de orvalho, e toda a terra ao seu redor permaneceu seca. Depois foi o contrário. Enquanto o velo ficou seco, tudo ao redor apareceu molhado. Juízes, capítulo 6, versículos 36 a 40. O orvalho que desce antes sobre o velo e depois sobre toda a terra representa a plenitude de graça que Maria recebeu, para depois comunicá-la à humanidade inteira. O orvalho que molhou a terra inteira e não o velo também significa Maria, pois Maria foi poupada da mancha do pecado original que toda a terra sofre. Deus chamou Moisés para libertar seu povo, aparecendo-lhe numa sarça que ardia sem se consumir. Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 6. Nossa Senhora está simbolizada na sarça, porque deu à luz o libertador do mundo, sem prejuízo da sua virgindade. Sansão encontrou um favo de mel dentro da ossada de um leão, morto por ele tempos atrás. Juízes capítulo 14, versículos de 5 a 18. No seio da humanidade morta pelo pecado,
Deus encontra aquela que na Salve Rainha chamamos de Doce Virgem Maria. Deus disse a Adão que, como castigo do seu pecado, a terra seria maldita, produzindo cardos e espinhos. Gênesis capítulo 3, versículo 17. A Virgem Santíssima, porém, é comparada àquela terra prometida, a terra santa, que mana leite e mel. Êxodo capítulo 3, versículo 8. É uma terra sacerdotal, porque dá à luz o Cristo, sumo e eterno sacerdote. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Diz o profeta Ezequiel, lá no capítulo 46, versículos de 1 a 3, que a porta oriental do templo de Jerusalém é o lugar por onde entra o príncipe. Todo o povo da terra se prostra junto a essa entrada. Por meio de Maria, Deus entra na história humana, realizando o grande milagre da encarnação de seu Filho único, o príncipe dos reis da terra. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E por isso, todas as gerações proclamam as grandezas de Maria. Lucas, capítulo 1, versículo 48. O rei Davi construiu sua capital, Jerusalém, como uma cidade bem fortificada para resistir a todos os ataques dos inimigos. Segundo o livro de Samuel, capítulo 5, versículos 9 e Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 4. Assim, Maria é aquela criatura santa que nunca foi vencida pelo pecado, toda cheia de graça, foi sempre fiel a Deus. A Igreja exalta a Mãe de Deus com as mesmas palavras com que os hebreus festejaram o triunfo de Judite, mulher corajosa que, arriscando a vida, cortou a cabeça do general inimigo. Judite, capítulo 15, versículo 9. Deus prometeu através do profeta Malaquias: para vós que temeis o meu nome, brilhará o sol da justiça. Malaquias capítulo 3, versículo 20. Esse sol é o Cristo Salvador, que faz Maria resplandecer com sua luz, pois ele é a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. Por isso, São João viu Maria no Apocalipse como uma mulher vestida com o sol. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Virgem Maria, mãe de todos pela fé. Uma analogia possível que a palavra de Deus nos apresenta para falar da Virgem Maria é a que estabeleceremos entre ela e a figura de Abraão. Cristo, no Novo Testamento, nunca é chamado de novo Abraão, ao passo que é chamado, pelo menos implicitamente, de novo Adão, novo Isaac, novo Jacó, novo Moisés, novo Arão. Isaac, filho de Abraão, é tipo imagem de Cristo. Entretanto, Abraão não tem a sua realidade correspondente em Cristo, mas em Maria, porque ele é constituído pai pela fé e representa a fé, algo que o Novo Testamento nunca atribui a Jesus, mas atribui a Maria, quando a proclama bem-aventurada pela sua fé. A comparação entre a fé de Abraão e de Maria está presente na correspondência entre dois acontecimentos. Na vida de Abraão, encontramos dois grandes atos de fé. Abraão acreditou na promessa de Deus de que teria um filho, apesar da falta de vigor, por ter quase 100 anos, e do ventre de Sara, já sem vida. Abraão também foi provado em sua fé quando ofereceu Isaac, seu filho único, apesar de ter recebido as promessas. Na vida da Virgem Maria também encontramos dois grandes atos de fé. A jovem de Nazaré acreditou quando o anjo anunciou a ela que era virgem o nascimento de um filho, que seria o herdeiro de todas as promessas de Deus. Nossa Senhora também acreditou quando Deus lhe pediu que assistisse o sacrifício do filho que tinha dado. Essas reflexões a respeito de Abraão nos ajudam a compreender o que a tradição da Igreja, a partir do pensamento de Santo Irineu, diz da Virgem Maria. Ela não é só um exemplo de bênção e de salvação, mas, de alguma maneira, dependente só da graça e da vontade de Deus, é também causa secundária e instrumental de salvação. A sua maternidade em relação à Igreja não é só de honra ou uma simples maneira de dizer: como Eva, pois, desobedecendo, tornou-se causa de morte para si e todo o gênero humano. Assim, Maria, obedecendo, tornou-se causa de salvação para si e para todo o gênero humano. Virgem Maria corredentora. Maria é corredentora, isto é, ela é medianeira na reconquista da graça santificante. A corredenção de Maria não é uma questão periférica à nossa fé, mas central,
porque toca a essência do dogma da redenção do gênero humano. Depois do pecado original, Deus era livre para nos redimir ou não, e escolher qualquer forma de nos redimir. Uma vez que decidiu livremente redimir-nos através da encarnação do Verbo no seio de Nossa Senhora, associou intimamente Maria à redenção, tornando-a medianeira, corredentora e dispensadora. Sagrado Coração de Maria. Jesus recebeu de Maria tudo o que precisava enquanto estava em seu ventre. Por meio do cordão umbilical, se nutria, crescia e se fortalecia. Após o seu nascimento, Maria ficou ligada ao coração de Jesus por conta de suas palavras, as quais guardava em seu coração, mas sobretudo por conta do preparo que Jesus fez desde pequeno, para que ela fosse não apenas sua mãe, mas mãe da Igreja e nossa mãe. A história da devoção ao coração de Maria tem seu fundamento no próprio Evangelho. A profecia de Simeão abriu o caminho e apresentou, na imagem do coração transpassado com uma espada, uma das representações mais populares. Outra passagem bíblica que ilustra a devoção está em Lucas, que por 2 vezes diz que Maria guardava e meditava todas as palavras de Jesus em seu coração. Lucas, capítulo 2, versículos 19 e 51. A nossa salvação só se tornou possível graças ao sim da Virgem Santíssima e a partir do momento em que Deus quis que o Salvador viesse através de Maria. Também será por ela que alcançaremos a salvação. Devemos sempre lembrar que seremos salvos, não por, mas através de Maria, nossa mãe. Segundo nos ensina Santo Tomás de Aquino, o Aquinate, a cada um o Senhor dá a graça proporcionada à dignidade a que o destina. A Santíssima Virgem foi escolhida para ser Mãe de Deus e, portanto, o Altíssimo capacitou-a certamente com sua graça. Antes de ser mãe, foi Maria, por conseguinte, adornada de uma santidade tão perfeita que a pôs à altura dessa dignidade. Glórias de Maria, página 230. Todas as criaturas revelam Deus de algum modo. São como espelhos da divindade. Alguém já disse que Deus não fala, mas tudo fala de Deus. Maria é um espelho especialíssimo de Deus, diz São Tomás de Aquino. Os outros santos, ele diz, são exemplos de virtudes particulares. Um foi humilde, outro casto, outro misericordioso. E assim, nos são oferecidos como exemplos de uma virtude. Mas a bem-aventurada Virgem é exemplo de todas as virtudes. Afirma Santo Afonso que, certamente, por amor dessa excelsa menina, acelerou o Redentor sua vinda ao mundo. Enquanto Maria, em sua humildade, não se julgava digna nem mesmo de ser a serva da Divina Mãe, foi ela mesma a eleita para esse sublime dignidade. Com a fragrância de suas virtudes e poderosas súplicas, atraiu ao seu seio virginal o Filho de Deus. Como a rola que vai pelos campos, Maria sempre gemia no templo, lamentando as misérias do mundo perdido e pedindo a Deus a comum redenção. Oh, com efeito, com afeto e fervor, repetia diante de Deus as súplicas dos profetas para que mandasse o Redentor. Glórias de Maria, página 247. Foi por isso, afirma São João Crisóstomo, que Deus escolheu Maria para sua mãe na terra, porque aqui não achou virgem mais santa e perfeita que ela, nem lugar mais digno para sua morada ao que seu sacrossanto seio. Também Santo Alberto Magno, bispo e doutor da Igreja, o grande mestre de Santo Tomás de Aquino, comentou a palavra de Maria. Diz, ela não disse, olhou para a castidade de sua serva, porque, como lembrou Santo Agostinho, a humildade da Virgem agradou mais a Deus que a castidade. Às vezes, com humildade, mesmo aquele que não foi casto até então, pode agradar, como aconteceu com aquela mulher que era pecadora pública na cidade. Lucas capítulo 7, versículos 37 seguintes. Mas nunca a castidade poderá agradar sem a humildade. Por isso, as virgens insensatas, enfatuadas pelo vazio de sua soberba, desagradaram. Há uma frase célebre que aparece pelo menos 3 vezes na Bíblia. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, Tiago, capítulo 4, versículo 6 e Provérbios, capítulo 3, versículo 34. E a resposta de Maria ao anjo Gabriel foi a mais bela, a mais humilde e prudente que poderia dar. Eis aqui a serva do Senhor.
faça-se em mim segundo a tua palavra. São João Damasceno, resumindo o pensamento da tradição, disse: convinha que as honras rendidas ao filho se rendessem também à sua mãe. Poderosa, eficaz, augustíssima palavra, exclama Santo Tomás de Villanova. Com o fiat, faça-se, criou Deus o céu, a terra, mas com esse fiat de Maria, um Deus se tornou homem como nós. Glórias de Maria, página 255. Só Deus é superior a Maria. Todos os demais seres vivos lhe são inferiores. Tão grande, em suma grandeza da Virgem, conclui São Bernardo, que só Deus pode e sabe compreendê-la. Glórias de Maria, página 258. Santo Tomás ensina que, tendo sido feita Mãe de Deus, em razão dessa união tão estreita com o bem infinito, Maria recebeu uma certa dignidade infinita. Enfim, diz Santo Afonso, não pôde Maria humilhar-se mais do que se humilhou. Tendo-a feito sua mãe, Deus não pôde exaltá-la mais que a exaltou. Glórias de Maria, página 258. Assim, Deus a colocou em uma altura superior aos anjos e santos, dizem Santo Efrem e Santo André de Creta. E conclui Santo Afonso, esta divina mãe é infinitamente inferior a Deus, mas é imensamente superior a todas as criaturas. Glórias de Maria, página 261. A Virgem Maria é devida a uma hiperdulia. A Deus devemos a latria, ou seja, a adoração. Somente Deus, uno e trino, é merecedor de adoração. A sempre Virgem Maria, pois virgem antes da concepção e virgem até sua morte e assunção aos céus, é devido não apenas à dulia, que é um ato de veneração devido aos anjos e santos, mas uma hiperdulia, que somente a ela é devida. A sempre Virgem Maria é mãe de Deus, não na eternidade, mas no tempo. Ninguém é mãe só da cabeça, senão do corpo todo, nos ensina Santo Tomás de Aquino. Portanto, ela é mãe de Deus e nossa, rainha dos anjos, mãe da igreja, mãe dos homens. Maria é a medianeira de todas as graças. Se podemos interceder uns pelos outros, com muito mais propriedade pode Maria, que está tão próxima de Deus, que sabe e executa perfeitamente a sua vontade. Maria pouco falou, muito percebeu, muito fez. Sua humildade, mais que sua virgindade, foi a virtude que fez com que o Verbo antecipasse sua vinda para nos redimir, para salvar o gênero humano. Maria levou Jesus em seu ventre até sua prima, que em idade avançada estava grávida de 6 meses do último profeta, João Batista. Maria é especialíssima em apresentar a Jesus os necessitados, os aflitos, os desamparados, os pecadores. Maria, que pouco fala, até hoje ecoa, e ecoará até o final dos tempos a expressão que devemos não só meditar e guardar em nossos corações, mas pôr em prática. Fazei tudo o que ele vos disser. João, capítulo 2, versículo 5. Vamos concluir essa meditação sobre a Virgem Maria com as palavras de São Luís Maria de Montfort, sem o auxílio e a intercessão de Maria. É difícil perseverar na justiça por causa da estranha corrupção do mundo. Ele está presentemente tão corrompido que se torna quase inevitável serem os corações religiosos manchados, se não pela sua lama, ao menos pela poeira. Assim, é quase um milagre conservar-se alguém firme no meio desta torrente impetuosa, sem ser arrastado. Andar neste mar tormentoso sem ser submergido ou pilhado pelos piratas e corsários. Respirar esse ar empestado sem lhe sentir as más consequências. É a Virgem Maria a única, sempre fiel, sobre a qual a serpente jamais teve poder. Quem faz este milagre a favor daqueles e daquelas que a servem da melhor maneira. Encerrando, digamos o que está consignado no início do ofício da Imaculada Conceição. Deus vos salve, Virgem, filha de Deus Pai. Deus vos salve, Virgem, Mãe de Deus Filho. Deus vos salve, Virgem, Esposa do Espírito Santo. Deus vos salve, Virgem, Sacrário da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.